Bem, essa segunda parte de Apocalipse 10 é acoplado os capítulos 11 e 8 de Daniel. Você que entrou nesse vídeo e não viu a primeira parte, volte lá e veja essa primeira parte, ok? É importante ver a primeira parte para entender essa segunda parte. Tem coisas importantes para entender essa segunda parte. O link está na descrição do vídeo. Vamos a Daniel 11 primeiramente. Bom, Daniel 11. Esse capítulo rege desde o Império Médio-Persa, com o Imperador Dário, até o tempo do fim. O que deve acontecer aqui são eventos, provavelmente durante a sexta trombeta, bem no finzinho mesmo. Só que o tempo do fim está relatado nas profecias entre os versos 40 e 45. Do verso 1 ao 39, fala de acontecimentos já ocorridos na história, portanto, não é a nossa prioridade. Eu vou deixar aí na tela aí os versos principais, centrais, para você, se quiser pesquisar, tá? Porque a nossa prioridade é falar sobre o tempo do fim, o que a gente vai ver, que vai ainda ocorrer. Do verso 1 ao 39 fala dos reinos Medo-Persa, da Grécia, do Império Romano, do nascimento do papado perseguidor, e vai até o ano de 1798, ok? Então vamos nos ater aos versos 40 e 45. Mas antes de começar, tem que deixar bem claro, se eu estou falando que o livro é selado, só vamos conhecer no momento em que estiver ocorrendo a profecia. O que eu vou fazer aqui é a minha interpretação totalmente falível, totalmente a minha visão, a minha ótica, do que eu entendo sobre escritura aliada ao cenário mundial do que está acontecendo, ok? Então tem chances reais de estar errado. Então, deixando claro que é a minha interpretação, que eu não posso garantir nada sobre esses 5 versículos. Vamos ver o áudio e o texto, em seguida eu comento botando na tela. E, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará, e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Bom, nesse verso 40, e até o final dele, vai existir um rei do norte e um rei do sul. Pelo cenário e pelo meu conhecimento escritural, eu creio que o rei do norte será o papado e o rei do sul será o nosso Messias Yahushua. Bom, por que essa geografia? Porque o Vaticano fica mais em cima, fica ao norte de Jerusalém, de Israel, né? Pegando a cidade de Jerusalém, fica mais ao sul. Então eles vão mudando de papéis. Nos versículos anteriores, rei do norte, rei do sul vão mudando de papéis. E no cenário final do tempo do fim, das 7 trombetas, eu classifico como rei do norte o papado, com anti-messias, o 8º rei, sendo o líder, e o rei do sul, nosso Messias Yahushua. Então, o que vai acontecer? No verso 40, o rei do norte, o papado, irá com carros, cavaleiros e com muitos navios, entrará nas suas terras e as inundará e passará. Aqui, nas suas terras, em vários locais do mundo, não está especificando. Nas terras de quem? De Yahushua, onde tem predominância da sua fé, da sua crença, na crença da Bíblia, das Escrituras. No verso 41, aí sim é a Israel antiga, do rio Nilo até o rio Eufrates,
e entrará na terra gloriosa e muitos países cairão. Que países? Que estão lá hoje formando a antiga terra de Israel. Síria, Líbano, Jordânia, quem mais? Iraque. Compreende as terras antigas de Israel. Esses vão cair, mas escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Na verdade, os chefes dos filhos de Amon são as primícias. São parte dos 144.000 assinalados de Apocalipse 7 e 14. Bom, Edom e Moabe. Edom foi a terra do Esaú. Hoje fica atualmente em oeste com o atual Israel e a leste na Jordânia. Moabe está compreendendo 100% da Jordânia e Amon também 100% da Jordânia. Amon fica ao norte de Moabe. Estão a leste do Mar Morto. Edom fica ao sul do Mar Morto e Moabe e Amon fica ao leste do Mar Morto, ok? Então, parte desse povo vai ser salvo. Por quê? Mesmo não sendo israelita de sangue, se converteram ao Eterno, tá? Eles têm uma linhagem de sangue lá de Abraão. Foi o Esaú, junto com Jacó, foram netos de Abraão. Então eles têm uma linhagem não pura. Se prostituíram. Moabe e Amon foram filhas de Ló, Ló, sobrinho de Abraão, e se prostituíram naquele incesto, né? São os filhos, frutos do incesto das duas filhas com Ló. Então tem uma linhagem sanguínea aí, e eles vão se converter nesse tempo do fim. Então vão ser salvos do papado. No verso 42, estenderá sua mão contra os países, a terra do Egito não escapará. Egito Antigo. Esse Egito que está aí é só um pedaço. O Egito Antigo é uma boa parte da África, né? Uma boa parte do continente africano. Não sei te dizer exatamente quanto é. E no verso 43, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Quer dizer, os líbios e etíopes da linhagem vão seguir este roubo. Só que no verso 44 está nos falando que rumores do norte e do oriente vão fazer o papado e seu exército se espantarem dessas terras do Egito. E contra-ataque, o papado com o seu exército vai destruir e dissipar a muitos. Quem são esses rumores do oriente e do norte? Provavelmente China e Rússia. Nós vemos no cenário mundial hoje que estão casados. Eles vão dar o poder à besta. Vão ser feitos 10 blocos mundiais para dar o poder à besta. Mas, neste momento em que a profecia estiver acontecendo, vai se dividir. Provavelmente os Estados Unidos e aliados vão ficar de um lado e China e Rússia do outro lado. É o que eu estou imaginando, visto o cenário de hoje, março de 2014. E no verso 45, o rei do norte, o papado, armará tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quer dizer, o mar grande é o mar Mediterrâneo, que fica entre a África e a Europa, e o monte santo é o monte Sinai. Então ele vai armar tendas ali para atacar o Messias e provavelmente os 144.000 que estarão lá nesse monte para ser arrebatados na 7ª trombeta. Esta é a minha interpretação. Ok? E para terminar, finalmente, Daniel 8, o confronto do bode versus o carneiro. A única profecia com dupla aplicação clara na Bíblia. A aplicação para o tempo determinado da época, que foi a passagem do reino mundial medo-persa para o reino grego, e a passagem do tempo do fim, que ainda vai acontecer.
Só que o objetivo da profecia que foi dito a Daniel está claro que é para o tempo do fim. Portanto, é para nós, nossa geração agora. Bem, o que representa o bode e o carneiro no tempo determinado da época? Bode, Grécia, você vai ver nos versículos. O chifre grande será o Alexandre o Grande, o imperador, né, de Grécia. Carneiro, o reino Medo-Pérsia. E os dois chifres deste carneiro serão os dois reis, o rei do Medo e o rei da Pérsia. E os 4 reinos que vierem a ser desse reino serão os 4 generais de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu e os 4 generais dele fizeram os seus reinos. É isso a profecia para esse tempo. Mas para o tempo do fim, o que nos interessa, quem vai ser o bode e quem vai ser o carneiro? Nós vamos ver que o bode será o Vaticano e o carneiro será os Estados Unidos da América. Mais uma vez, fizemos o capítulo 11 e repito, essa é a minha interpretação. O entendimento está selado. Então há alguma chance de eu estar falando erradamente. Besteira eu sei que eu não estou falando, mas pode não ser essa profecia. Mas com o cenário atual, de março de 2014, sabendo que é o Vaticano, o papado é a besta, é o anti-messias, e sabendo que os Estados Unidos é a nação a ser a primogênita da lei dominical, vamos dizer assim, dá para fazer uma interpretação com uma margem boa de acerto. Ok? Então vamos lá. Vamos ver texto junto com áudio. No ano 3º do reinado do rei Belsazar apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Lai. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Bom, Daniel 8, versos 1 a 3. Daniel em cativo em Babilônia tem essa visão do carneiro e sua maior característica, os 2 chifres. O carneiro representa os Estados Unidos, os 2 chifres representando o Estado e outro chifre representando a religião, separados. No caso aí a religião protestante, na qual os Estados Unidos foram constituídos na sua fundação. O chifre ser mais alto e que subiu por último é essa religião protestante, que foi a peculiaridade que inicialmente se tornou os Estados Unidos conhecido. Tanto que recebeu aquele título de País da Liberdade, né? Embora a gente saiba que no fundo isso é maçônico, vem do iluminismo, mas não vamos entrar nessa parte. E até hoje a primeira emenda da Constituição norte-americana garante que o Estado seja separado da religião, né? E essa separação vai ser quebrada nesse tempo do fim. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. No verso 4, esse termo que dava amarradas contra os países do ocidente, do norte e do sul, quer dizer que seriam praticamente todos os continentes. O que significa isso? Com certeza, são as armas tecnológicas que os Estados Unidos têm e vão usar contra a humanidade, que constituirão as 6 trombetas do Apocalipse. Mas aqui, no caso correspondente da profecia, provavelmente está falando da primeira, segunda e terceira trombeta. Terceira trombeta que fala do meteoro lá Absinto, caindo
nas fontes de águas. Então, amados, podemos concluir aí o seguinte: são armas tecnológicas tipo ARP, Blue Band, drones, armas biológicas e outras até que a gente não conhece ainda. No verso diz o quê? E nenhum dos animais lhe podia resistir, quer dizer, nenhum país podia evitar essas armas, esses ataques ou contra-atacar. Então, não havia quem pudesse livrar da sua mão, e ele fazia conforme sua vontade e se engrandecia. Então, é isso aí. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. No verso 5, Daniel vê um bode. Então ele vê o que? Ele vê o Vaticano, né? Vindo do ocidente, o Vaticano fica no ocidente, na Europa Central, sem tocar no chão. O que isso quer significar? Sem barulho, sem alarde. Seria a imprensa e a mídia não informando o que está acontecendo sobre a proximidade do Vaticano e o papado com os Estados Unidos. Se o bode é o Vaticano e o chifre é o Papa, obviamente, certo? Mas quem seria o Papa? Seria o Bergoglio, o argentino? Não. O argentino jesuíta não é Papa. Ele não é o oitavo rei. Se nas escrituras ele não é o Papa e o sétimo continua estando em vigor, logicamente será Bento XVI este chifre desse verso 5. Lembro aqui que o argentino Bergoglio é desmascarado em 2 Tessalonicenses 2, botando aí na tela uma revelação que eu fiz na data que ele tomou posse. E ele precisa ser retirado do Vaticano para então que o verdadeiro oitavo possa se revelar, a besta, o filho da perdição. Como se dará isso? Simples. Será desmascarado a ilegalidade do Jorge Bergoglio, será causado um escândalo nisso, sem precedentes na história e na Igreja Católica, paralisará o mundo certamente, dando atenção a esse fato. O mais curioso é que o mundo já estará em aflição, em total desespero, já com as trombetas sendo iniciadas, né? E sem perspectiva de melhor ou solução. Essa bomba vai estourar e o senhor Bergoglio vai ter que sair do cargo que ele, na verdade, nunca possuiu legalmente. E Bento XVI será obrigado ao quê? A tomar uma atitude e colocar em prática o que, na verdade, eles querem, quebrar os chifres do carneiro dos Estados Unidos. Só que eles pensavam que seria o argentino que ia fazer. Eles estão pensando e vão achar essa solução no final. Vai ter que ser mesmo o Bento XVI, tá? Então esse falso Papa vai sair. Não vou aqui entrar no mérito de como ele será desmascarado, a sua ilegalidade. Não sei. Eu acredito que cardeais da própria Igreja Católica não aceitarão mais essa falsidade, botarão a boca no trombone. Mas o fato é que com certeza ele vai sair. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Nos versos 6 e 7, nesses versos está a quebra dos 2 chifres dos Estados Unidos, a quebra da Constituição e a lei dominical sendo anunciada ao mundo todo. Os Estados Unidos será o primogênito dessa lei dominical para o mundo todo. Seria uma das soluções para as aflições daquele momento que o mundo está passando. Materialmente, e a crise financeira e de alimentos que já estará sendo feita. Quebrará o Estado separado da religião e será unificado o Estado a obrigar a adotar a doutrinação da Igreja e da religião católica. Ok?
e o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. No verso 8, estando na sua maior força, quer dizer, no ápice da mídia e da atenção da humanidade, e a promulgação da lei dominical nos Estados Unidos, o Vaticano vai se dividir em 4 poderes, 4 partes, né? Vão ser 4 organizações que vão se formar politicamente dentro do Vaticano. Aquele chifre foi quebrado, quer dizer, Bento XVI certamente vai morrer nesse exato momento, usando a lógica, né? Provavelmente assassinado, para que dê espaço para a chegada do 8º rei, o antimessias. E entenda que o Vaticano não deixará de existir. Será dividido politicamente em 4, mas o nome continuará sendo Vaticano, sendo o Estado. E a central do comando será por um desses 4 reinos novos que vão surgir. Existe no mundo atual, de alguns séculos, o modelo do Reino Unido ou da Grã-Bretanha, né, que são 4 países, a Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra, fazendo uma união em um único poder chamado Grã-Bretanha, né, Reino Unido, que constituem muitas leis iguais para esses 4 países. Eles comumente só na área esportiva, né, na área do futebol e alguns esportes que eles competem separado, cada um por si. Nos demais leis, perante a sociedade, eles têm um regime quase igual. Então pesquise sobre o Reino Unido, como se dá essa união desses 4 países. Do verso 8 para o 9, então, está a grande revelação da chegada do antimessias, que é um demônio transfigurado na pessoa de João Paulo II. No verso 8, ainda que esses 4 reinos serão importantes e vão se dividir o quê? Aos 4 cantos do céu, aos 4 ventos do céu. Então, serão divididos, serão ditadores para a humanidade, para os 4 cantos da terra, da humanidade. E no verso 9, diz que em um desses 4 cantos, não é do chifre, em um desses 4 cantos, se levantará o quê? Um rei, um chifre muito pequeno, o qual vai crescer para o sul, para o oriente, para a terra formosa que é a antiga Israel. Fala-se claramente da chegada do antimessias, seu aparecimento deslumbrante e o seu poder descrito lá no final do Apocalipse 13. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército, e das estrelas, lançou por terra, e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. No verso 10, aqui se engrandeceu até ir contra o exército do céu, e alguns do exército, ou seja, contra o Criador, contra os anjos celestiais, contra os 24 anciões que estão no trono do Eterno. Só que aqui entra também a falsa aparições de ETs, que serão demônios encarnando seres de animais híbridos, tá? Que estão relatados na 5ª trombeta do Apocalipse, capítulo 9. São os famosos gafanhotos que aparecerão logo após o antimessias aparecer, ok? A finalidade desses falsos ETs é, de além aterrorizar a humanidade, é derrubar o nosso Deus, o nosso Criador, como verdadeiro Criador do mundo e do universo, ok? Dando outra leitura, querendo derrubar as Escrituras. A mentira vai sobrepor a verdade e vai pisar, vai impor a mentira ao mundo e muitos do mundo vão acreditar. No verso 11, se engrandece contra o Messias, o príncipe dos príncipes. Pelo antimessias é tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi derrubado. Tirar o sacrifício contínuo é tirar a graça, tirar as boas novas, é implementar o Estado unido com a religião católica, né?
como foi na Idade Média, com o papado oficialmente entre 538 e 1798. É tirar o poder de intercessão do nosso Messias como único sacerdote. Só que agora, em quase todo mundo, em todas as nações, naquela época, ele tinha penetração em alguns no Império Romano, mas não em todos os cantos do mundo. Agora sim. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. No verso 12, um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, é o exército humano da nova ordem mundial, né? Os países que vão estar junto do papado para instalar a nova ordem mundial. E também o exército dos falsos ETs que atormentarão os seres humanos por 5 meses. Os humanos que não forem assinalados como os escolhidos, e dentre esses escolhidos estão os 144 mil. E muitos aceitarão apoiando a mentira sobre a verdade. Que a lei acabou, que aquelas coisas todas, que agora é o domingo, aguarda, essas mentiradas que a Igreja Católica faz há muito tempo. E ele prosperou essa mentira nas quebras da lei do eterno. Tá? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo, e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. No verso 13, aí um anjo fala sobre essa visão de Daniel, que duraria 2300 tardes e manhãs, ou seja, 2300 anos. Tardes e manhãs são dias, e dias em profecias são anos. Vamos verificar lá em Gênesis, nos dias da criação, esse termo tarde e manhã. Só que lá era 1000 anos, correspondendo aos dias do eterno. E não era profecia, era uma revelação de como o mundo foi criado. Aqui, em Daniel 8, é profecia. Então, um dia é igual a um ano. Então, logicamente, serão 2300 anos. Vamos chegar ao ano de 1844, depois de Cristo, logicamente. Então, se dá purificação do santuário. O que isso quer dizer? Que a partir de 1844 era possível compreender plenamente as escrituras pela humanidade, entender tudo que já tinha acontecido no passado e entender o que vinha a acontecer no futuro, até o final dos tempos. Ok? E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Lai, a qual gritou, e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e, vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Versos 15 a 19, o anjo Gabriel confirma a Daniel que a visão é para o tempo do fim, e nos instantes finais desse mundo. Quer dizer, o último tempo da ira. Provavelmente vamos até a 6ª trombeta nesta revelação. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele.
Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver. E destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Nos versos 20 a 25, Gabriel fornece explicação a Daniel sob a ótica do tempo determinado da época. Então, para ele, o bode era a Grécia e o carneiro era o reino Medo-Persa, não sob a ótica do tempo determinado do fim. Detalhe que no verso 21, esse chifre se trata de Bento XVI, no verso 22 ele sai do cargo de Papa, e no verso 23 diz que no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores. Isso aí é, com certeza, acabar os cardeais que estão acobertando a face desse falso Papa argentino, Jorge Bergoglio, se levantará um rei, o oitavo rei. Sai Bento XVI e chega o anti-Messias, o filho da perdição. E será o quê? Entendido em adivinhações. Vai fazer o quê? Vai fazer falsos milagres, vai fazer grandes sinais, para enganar quem não for os escolhidos, acreditando, fazendo acreditar que ele é o verdadeiro Messias. Ok? No verso 24, dá uma dica tremenda, que não será pela própria força que ele fortalecerá o seu poder. O que isso quer dizer? Que é algo sobrenatural, que é algo não humano, que estará sobre este rei e sobre o seu reinado. Interessante é que no final do versículo diz que além do povo santo, os poderosos vão ser destruídos também. Quer dizer, vai haver uma quebra de pacto aí com uma parte da elite global. No verso 25 diz que prosperará o seu engano e destruirá os que vivem em segurança, ou seja, os que vivem despreocupados, alienados sobre a nova ordem mundial e os fins dos tempos. Não prestaram atenção ao que estava acontecendo no mundo. Se levantará contra o Messias e Arruxo, o príncipe dos príncipes, isso vai ser lá em Israel, e sem mãos humanas será quebrada. Se a gente for lá, em 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 19, confirma que nosso Messias e Arruxo é quem vai dar fim nele. Nenhum humano será capaz de derrotá-lo, só o Messias. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. E para terminar, nos versos 26 e 27, é confirmado a Daniel que a visão é verdadeira, e carimba que será para os tempos muito distantes, para anos muito distantes. E foi mesmo, e vai ser mesmo, porque serão mais de 2.400 anos depois que Daniel teve essa visão. No último versículo, a visão é tão forte e chocante que Daniel fica enfermo, doente, por alguns dias, dando a exata imensidão e intensidade da revelação.
Bom, é isso aí, gente. Reitero pela última vez, tanto da minha boca como na tela, que isto é a minha ótica, a minha interpretação. Não pode ser revelação. Quem falar que teve revelação sobre o capítulo 8 e 11 dos versos 40 e 45 está mentindo. A gente pode fazer a nossa interpretação, mas dizer que teve revelação é mentira, porque está selado para o tempo do fim. Então, o Eterno não vai dar revelação sobre essas duas partes do livro de Daniel. Quem afirmar o contrário, eu afirmo aqui, está mentindo. Então, essa aqui foi a minha interpretação, que fique bem claro isso, ok? Então, termina aqui o estudo do livro do Apocalipse. Muito obrigado, baixe os vídeos, quem gostar. Nós estamos vivendo a era do marco civil aí, já está algumas dificuldades em baixar vídeos, mas eu estou testando aqui, consegui baixar outros, baixem logo. E esse foi o estudo do Apocalipse, de quase 22 capítulos que tem. Eu só deixei de fora as igrejas, aquelas 7 igrejas que tem no Apocalipse 2 e 3, porque eu não vejo necessidade em falar disso. Eu não vejo a necessidade de falar disso porque é uma questão espiritual e pouca gente vai entender. Não é de suma importância. Então, muito obrigado mais uma vez. Fique na paz de Yahushua e que o Eterno nos ajude. Até a próxima.